Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos apresentar para vocês uma entrevista com o Moisés Ezagui, que é o fundador do Centro de Estudos da Consciência. Nós resolvemos fazer essa entrevista porque no nosso canal muitas pessoas fazem perguntas sobre projeção da consciência ou ainda viagem astral. Perguntam se Meixo Sama falava alguma coisa a respeito, se existe algo em seus ensinamentos. Falando sobre isso, Meixo Sama nunca usou essa expressão, viagem astral ou projeção da consciência. Porém, Meixo Sama descreve esse fenômeno em seus ensinamentos. Um que é muito simples de encontrar, está no livro conhecido como Alicerce do Paraíso, no ensinamento a respeito dos sonhos, quando Meixo Sama comenta que a pessoa, ao dormir, ela sai do seu corpo e vai para o mundo espiritual, o mundo dos sonhos, chamado Yumeikai. Esse mundo é, na verdade, justamente um mundo astral, e ali ele está falando sobre esse fenômeno. E existem outros ensinamentos também que você pode ver muito claramente Meixo Sama descrevendo esse fenômeno da viagem astral, da projeção da consciência. Então, para ajudar aquelas pessoas que estão acompanhando o nosso canal a compreender um pouco melhor esse assunto, ampliar o seu conhecimento a esse respeito, nós resolvemos fazer uma entrevista com o Moisés Ezagui, que é uma autoridade nesse sentido, nesse conhecimento aqui no Brasil. É uma pessoa que eu também conheço pessoalmente e que tem uma afinidade com Meixo Sama devido à sua família seguir Meixo Sama. Ele tem experiências com essa filosofia de Meixo Sama desde criança, então aproveitamos essa nossa ligação e fizemos uma entrevista onde abordamos esse assunto a partir do ponto de vista dele. Eu espero que todos gostem. Foi uma entrevista muito gostosa realmente, um ambiente muito agradável. Nós ficamos muito felizes com essa oportunidade. Inclusive, gostaríamos de reiterar aqui a nossa gratidão ao Moisés e toda a sua equipe do SEC. Foi um dia muito gostoso mesmo, maravilhoso, que passamos lá no Mosteiro São Damião. Então, aproveitem a entrevista. Olá, meus amigos. Sejam bem-vindos à Escola da Espiritualidade. Hoje nós estamos aqui para fazer uma entrevista com uma pessoa muito especial, tá? Que é o Moisés Ezagui. Ele é um grande pesquisador e uma grande autoridade no assunto de projeção astral, projeção da consciência. E ele, com muito carinho, muita atenção, aceitou esse nosso pedido. Nós estamos aqui no Mosteiro São Damião para conversarmos. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço por poder fazer esse trabalho. Esse trabalho é um trabalho para mim muito importante, né? Um trabalho da minha vida. Eu tenho 63 anos trabalhando com projeção astral, né? E foi a minha vida, não tem muito jeito, né? Mas a gente pode colocar o que você quiser aí, que nós vamos tentar responder. Obrigado. O pessoal da Escola da Espiritualidade tem muito interesse, né, nessa parte dos ensinamentos de Meixo Sama, mas a maioria nem imagina que Meixo Sama cita a projeção astral, né? Na verdade, Meixo Sama cita, por exemplo, um autor chamado Emanuel Swedenborg, do ano de 1600, que no seu livro também, né, você cita ele como um dos grandes pioneiros também de transmitir esse conhecimento, né, sobre a projeção astral. Então, Meixo Sama cita a projeção astral, não como um pesquisador disso, mas cita esse assunto. Então, é um assunto que talvez quem é estudioso dos ensinamentos de Meixo Sama não tem muita familiaridade, né, apesar de que ele cita. Então hoje a gente veio aqui para ouvir algumas coisas, né? Por exemplo, o que é basicamente projeção astral? Projeção da consciência, né? Essa é uma pergunta que gostaria que eles ouvissem. A projeção astral é a saída do corpo físico, você sai
Nós temos 3 corpos, vou tentar colocar de forma mais ou menos clara. Certo. Temos o veículo físico, o veículo astral e o veículo mental. Né? Obviamente que quando você consegue sair do corpo físico para o corpo astral, aliás, nós saímos todas as noites, só que nós não lembramos. Né? Mas se você tiver um momento em que você consegue lembrar com clareza, você acaba querendo fazer isso novamente. Comigo foi o que aconteceu quando eu tinha 7 anos de idade. Né? Eu tive uma experiência, minha experiência foi de sair do corpo, ver o meu próprio veículo físico, e aí tem vários detalhes que aconteceram, né, que eu até comentei com você, mas que para mim foram muito marcantes. Sim. Foram muito marcantes. E aí eu passei a querer sair todos os dias do corpo. A saída do corpo, no começo, para mim, ela era uma coisa... eu saio do corpo e vejo um monte de coisas, mas era só uma saída em corpo astral que eu tinha, né? Para as pessoas que não conhecem esse assunto, eles podem achar que isso é um sonho da pessoa, mas é completamente diferente de um sonho, não é a projeção? Sim. É algo real mesmo. É algo real. Né? A primeira vez que eu saí, aconteceu uma coisa. Eu estava no meu quarto, saí do corpo, vi o meu próprio veículo físico, né? Atravessei a parede, segui por um corredor e fui ver a minha mãe e o meu pai. O meu pai, eu tentei falar com ele, mas o meu pai não ligava, não falava nada. Mas a minha mãe, talvez por ela já ser uma projetora astral, ela me viu. E aí ela falou comigo. Mas ela falou de uma forma muito tranquila, porque ela não queria que o meu pai percebesse que ela estava falando comigo. E ela fez algumas referências interessantes, né, sobre aquilo que estava acontecendo. Eu voltei para o meu corpo, passei pela minha rede, dormia numa rede, né? O meu irmão também, atravessei a parede, peguei um corredor e quando eu cheguei lá na frente, eu encontrei uma vizinha, era uma garotinha também. Ela estava na beira da escada, que era o lugar onde ela costumava subir. Durante o dia ela subia correndo ali e parava, e ela estava parada ali. Eu a abracei, né? Um gesto absolutamente infantil, sem falar nada. Só abraçou. Eu fui, abracei e nós devemos ter falado alguma coisa. Sim. Né? Mas aí eu me recordo que eu fui me distanciando e voltei para o corpo. Quando eu voltei para o corpo, eu anotei tudo, né? Porque falei, não, eu tenho que anotar esse acontecimento. Eu anotei e tudo bem. No outro dia, quando eu fui para a escola, né, ia ela, o irmão dela, eu e o meu irmão. Né? E aí eu senti a vontade de perguntar para ela o que será que ela tinha visto naquela noite, mas eu tinha um pouco de receio, né? Mas uma hora eu falei para ela. Né? O que será que ela ia pensar, né? Se ela não lembrasse. Se ela não lembrasse, ia ser difícil. Mas aí nós continuamos andando e ela não falou nada. Né? Aí eu falei, ixi, Maria, falei uma coisa que não tem nada a ver. Só que mais lá na frente ela falou, eu lembro de você ontem à noite. Aí me aliviou. Meu espírito ficou tranquilo, né? Porque eu falei, caramba, eu já estava pensando que eu estava cometendo um erro, né? Você vê uma pessoa fora do seu corpo e depois você não lembrar, né? E ela pegou e falou, eu lembro. E ela começou a relatar o que tinha acontecido, entendeu? E exatamente aquilo que você também tinha. Aquilo que eu tinha vivido. Eu falei, nossa senhora, isso aconteceu mesmo. Né? Foi uma grande prova. É uma grande prova. Então, é possível conversar, é possível lembrar das coisas que foram durante a viagem astral. Né? Mas tem pessoas também que não lembram. Não lembram, que voltam para o corpo do jeito que saíram. Sim. E não tem nenhum tipo de experiência. Mas eu consegui lembrar, né? E quando eu voltei para o meu quarto, eu falei, bom, eu já tinha feito as anotações, já tinha guardado embaixo da casa. A casa do meu pai era uma casa com pé alto, né?
porque era uma casa antiga e era toda de madeira. Guardei lá. Eu falei, agora eu vou fazer de novo. Eu pensei que eu podia fazer de novo. E na outra noite, né, eu consegui fazer de novo. Mas eu fiz exatamente o que eu tinha feito na noite anterior. Arrumei lá o negócio coisa da rede. Para tentar imitar, né, assim, o mesmo processo. O mesmo processo. Deitei na rede, virei a rede ao contrário, como se eu tivesse que me proteger de alguma coisa. E aí quando eu acordei fora de mim. Isso foi, para mim, foi o início de eu começar a fazer projeções astrais. Né? Então, para algumas pessoas ela é espontânea, né? Para outras pessoas precisa realmente de um treinamento. Tem pessoas que são conscientes, pessoas que são inconscientes. Né? Mas qualquer pessoa pode praticar, consegue se treinar? Sim. Nós aqui no SEC nós fazemos cursos de projeção astral. Né? A ideia que eu tenho, isso por toda a vivência que eu tenho do tempo de projeção astral, deve ter, acho que 25, 26 mil projeções astrais, mais ou menos, realizadas. Né? Desculpa, você falou do SEC. O SEC é o Centro de Estudos da Consciência, isso, né? Aqui a escola que vocês têm esses treinamentos também de projeção. O SEC, presta um pouquinho o livro aqui, que eu acho que o pessoal pode ver, talvez possa ver o livro que eu coloquei sobre projeção astral. Né? Esse livro está um pouco restrito, porque agora eu já vou colocar mais coisas nele. Né? Eu acho que as pessoas já cresceram um pouco, né? E agora eu já vejo na TV pessoas falando sobre isso e tudo mais. Mas eu fui fazendo experiências, né? E essas experiências foram se ampliando no tempo. Né? Você começa a fazer experiências dentro do quarto, saindo do quarto. Né? Depois eu comecei a ir na esquina, né? Sabe, essas coisas. Eu falei, pronto, agora vai. Uma pergunta. Como essa projeção pode ser útil, sabe assim, para a vida do ser humano? Tá? É algo que... Como ela ajuda a gente na nossa evolução espiritual? Assim? Olha, quando eu comecei a fazer projeções astrais, a minha visão da espiritualidade mudou muito. Mudou porque eu comecei a conversar com pessoas falecidas. Né? Então, é diferente você ver a tua avó que faleceu. Né? Se você não acredita em espírito, você tem que necessariamente passar a acreditar. Você vai ter que ver, e você fala com ela, aí foram acontecendo várias coisas, várias pessoas que faleceram, e eu consegui encontrá-las. Né? Mas não tem medo? Não dá um medo nessa hora? Porque medo de espírito é uma coisa muito comum, né? Entre as pessoas. Sim. No começo a gente fica com um pouco de reserva, sabe? Você não fica com medo, mas você fala, será que vai acontecer, né? Mas aí eu fui fazendo projeções astrais, fui conversando com inúmeros espíritos, né? E aí foram acontecendo todos os tipos de coisa que você pode imaginar, né? Porque eu comecei a fazer teatro também, comecei a fazer um monte de coisa. Eu achei que eu tinha que me ampliar em todos os sentidos, né? E foi nessa coisa de me ampliar que eu comecei a ter experiência com outras pessoas, com todo tipo de pessoa, inclusive com consciências extraterrestres. Então calma aí. Então você pode ter contato com espíritos desencarnados, espíritos encarnados e espíritos de outros mundos, vamos dizer assim. Outros mundos você pode ter. E pode ter com os animais também, com todo tipo de animal. Né? Porque então, acho que a primeira mudança é se alguém tem medo de espírito, depois que faz a projeção da consciência, não tem como mais ter, né? Porque você passa a se ver como né? E podendo falar com eles, né? Mas essa questão de espíritos de outros mundos, vamos dizer assim, seriam outros planetas mesmo? Sim, você vai ter tua consciência vai aumentando. Né? Eu ia numa igreja, né, e ficava muito restrito ali naquele trabalho de religião. Né? Apesar que depois que eu comecei a fazer projeções astrais, eu fui em tudo quanto foi religião que você pode imaginar. Né?
E aí você vai falar, nossa, mas por que você fez isso? Porque eu queria saber o que eles pensavam, eu queria saber quais eram os limites que cada um tinha, né? Fui fazendo isso. Depois eu comecei a ter experiências fora do planeta. Querendo achar alguma consciência que fosse uma consciência diferente. Sim. O que acontece é que tem muitas consciências que são de outros planetas que estão nesse planeta. Olha que interessante. Mas encarnadas ou desencarnadas aqui? Não, algumas estão encarnadas, Sim. com o corpo físico Sim. humano, outras estão desencarnadas ou encarnadas com o corpo que elas têm, elas mesmas têm. Né? E aí, quando eu descobri isso, eu falei, caramba, eu preciso saber mais. Tanto é que a minha infância foi uma infância meio... foi meio enrolada, né? Eu fico pensando, eu falo, caramba, eu tenho que sair da escola, eu tenho que ir para casa, eu tinha que ir para casa e começar a fazer. Porque era outra escola, vamos dizer assim. Você tinha a escola física e a escola espiritual, na verdade, é empírica, mas no sentido espiritual da coisa. Você estava tendo novos conhecimentos, né? Com certeza. Então amplia a sua consciência mesmo isso. Então eu continuava, né? Eu voltava da escola à noite e deitava, eu ia deitar imediatamente para poder fazer esse tipo de experiência. E eu lembro que esse tipo de experiência ele foi interessante para mim, porque um dia eu estava na sala, eu estava na rua ali do 84, na sala da casa do meu pai, e a minha mãe estava do meu lado. Né? E chegaram algumas pessoas e um lugar ficou vazio. Era o lugar que a minha mãe devia sentar, ou eu. Né? Mas eu olhei e eu vi um homem sentado ali. Aí eu falei para minha mãe, ô mãe, senta aí, fica à vontade. Ela falou, você está brincando comigo? Eu falei, não, mãe, não estou brincando não, estou falando sério, pode sentar. Ela falou, por que você não senta? Eu falei, eu não queria falar que eu estava vendo, né? Mas, mãe, porque eu não sei. Ela falou, você sabe sim, porque nem você nem eu podemos sentar aí. Né? Conversa de dois clarividentes, né? Eles conseguem ver, então não querem sentar. Aí eu falei, tá bom, mãe, o que a senhora está vendo? Né? O mesmo que você. Aí eu falei, caramba, agora eu vou ter que falar o que eu estou vendo, porque... Né? Eu falei, mãe, tem um homem sentado aí, né? Falou, de chapéu. O cara estava de chapéu mesmo. Né? Aí eu falei, mãe, então não dá para a gente sentar. Ela falou, então nós vamos ficar de pé. Ela foi bem direta, né? Eu falei, tá bom, então a gente fica de pé, não dá para sentar, não dá. Só que nesse momento eu já conseguia ter algumas experiências com ela, porque um dia, né, eu saí do corpo, eu sentia como se tivesse um saco de um peso em cima de mim. Eu saía, passava por esse peso e eu estava livre. Sim. Mas tinham espíritos ali que estavam gritando, eles estavam gritando. Porque provavelmente eles queriam ajuda, alguma coisa. Sim. Só que eu não sabia o que fazer. Sim. A minha mãe entrou do quarto nesse momento e botou todo mundo para fora. Eu falei, caramba! E aí, você era uma criança. Não tinha que espírito ir ali pedir ajuda para uma criança, talvez também. Mas foi interessante porque aí eu levantei e falei, ô mãe, o que a senhora está fazendo aqui? Ela projetava. Ela falou, estou colocando esse pessoal para fora porque você ainda não consegue dar conta deles. Eu falei, tá bom. Né? Aí eu tive que ficar na minha, né? Naquele filme O Sexto Sentido mostra isso, né? Criança que vê os espíritos e depois de um tempo ela começa a perceber que estão pedindo ajuda, na verdade, né? Então realmente existem muitos espíritos encarnados que pedem ajuda quando percebem alguém inconsciente. Sim, tem. Com certeza tem, né? Isso aconteceu comigo centenas de vezes, né? Mas aconteceu quando eu era mais jovem, agora já não acontece tanto. Né? Entendi. Queria fazer uma pergunta que eu acho que todo mundo tem, né, interesse nessa questão que você falou de consciências de outros planetas. No sistema solar,
Civilização material é só no planeta Terra, né? Civilização material, assim, física. No sistema solar? Sim. Não, tem outras consciências. Não, eu digo física. Física mesmo? Ou astral? Não. Você vai ter consciências físicas e astrais. Certo. Mas em outros planetas você tem consciências que vieram para estão paradas. Se você for na Lua, você vai ver consciências lá que são físicas. Você fala, pô, mas como é que pode esses caras estarem aqui? Eles estão aqui porque eles vieram de outro lugar, né? Sim. Se for vai em Vênus, você vai encontrar pessoas lá que você fala, como é que pode um negócio desse, né? Mas em corpo astral elas estão lá, né? Em Vênus você vai encontrar em corpo astral. Sim. Mas se você for para a Lua ou para Marte, você já vai encontrar em corpo físico. Corpo físico, mas um físico não como o nosso. Não como o nosso, mas é um corpo físico. Sim. Mas hoje, em termos de civilização física, assim como a nossa, realmente é só o planeta Terra, porque senão não daria para ver, né, com sondas. Sim, com certeza. Mas e agora, civilizações astrais no sistema solar tem, como o planeta Terra também? Tem. Como Vênus? Sim, tem. Vênus tem. Sim. Até no Sol você tem. Uma civilização consciências que são do fogo, que são extremamente evoluídas, entendeu? É porque Meixo Sama, por exemplo, cita, né, que no mundo espiritual existe um mundo espiritual, né, normal dos seres humanos, e existe um mundo que ele chama de mundo divino. Ali, ele fala que tem ligação com o Sol, por exemplo. Então, de repente, o que ele quer dizer com o mundo divino, ele pode estar se referindo à civilização que está no Sol, na verdade. Será que existe? Pode haver uma similaridade, nesse sentido ou não? Não, eu creio que não. Não, é outra coisa completamente diferente. É uma outra coisa, né? É como a Terra tem consciências que cuidam do planeta, certo, entendeu? Sim, então, isso. Isso seriam os deuses, vamos dizer, que as pessoas chamam de deuses, né? Consciências mais elevadas que cuidam do planeta. Sim. E eu vejo que, pelo que eu estudei e pelo que eu tive de experiência, né, nós temos 3 consciências que cuidam desse planeta. Essas consciências, elas são consciências muito avançadas. Não dá para a gente chegar e falar, deixa eu falar com você. Não dá, né? Porque eles estão num nível diferente. Você vai percebê-los, você vai saber que eles existem. E eu tive algumas experiências em corpo mental, né? Essas experiências foram experiências maravilhosas, porque eu posso contar uma? Sim, claro, por favor. O corpo mental é mais sutil ainda que o corpo astral, né? Sim. Mas eu era bem jovem mesmo, devia ter uns 12 anos, 13 anos, e minha mãe, ela tinha um altar de japonês, né? Era um altar, aqueles altares que se põem na igreja messiânica, né? Aí tinha um altar, e eu ia rezar todo dia lá e colocava comida para os antepassados, né? Aí um dia eu fui lá e coloquei a comida para eles, né? E fiquei olhando aquilo. De repente eu senti que eu estava saindo do corpo. Aí eu saí do corpo físico, fui para o corpo astral. De repente eu senti que o meu corpo astral estava ficando meio parado, né? E aí eu saí em corpo mental. Quando eu saí em corpo mental, aí as figuras que eu vi eram figuras diferentes, muito diferentes. Eram luzes, eram coisas... obviamente que nesse momento eu falei, puxa, agora eu consigo ver o universo. Eu pensei comigo, né? E eu pude perceber 3 consciências que cuidavam do planeta. Eu não conseguia vê-las, mas eu sabia que elas estavam ali, entendeu? Eu falei, caramba, que coisa maravilhosa, eu preciso chegar mais perto, mas não tinha condições de chegar mais perto. Aí eu vi outras consciências que estavam no mesmo nível que eu, né? E depois eu comecei a retornar. Quando eu retornei para o corpo astral, eu fiquei cristalizado dentro do corpo astral. Pelo seguinte, porque eu tive um contato que foi muito grande. De repente você volta para o corpo astral. Era energia demais para o corpo astral. Isso, e aí você fica travado, eu não conseguia voltar. Petrificado. Sim, eu não conseguia voltar para o corpo físico, né? E eu falava assim, eu dizia,
pelo amor de Deus, me ajuda. Eu chamei Jesus Cristo, chamei todo mundo, porque eu falei, alguém tem que me ajudar, porque eu não conseguia voltar para o corpo físico. Chamou o Meixo Sama lá, que estava lá na foto, né? Mas não adiantou não. Voltei para o corpo depois de um tempo, né? Alguns segundos, talvez, alguns milissegundos, sei lá. Voltei para o corpo e aí fiquei tranquilo, mas nesse dia eu me levantei, fui para o banheiro, botei tudo para fora. Nossa. É verdade. A coisa foi meio séria, né? Interessante. Você estava na frente do altar que a gente chama de Mitamaiá, né? Aquele altar que coloca comida para os antepassados, né? E ali, mas não teve nada, teve alguma relação com isso? Não, na verdade foi só uma coincidência. Será que teve alguma relação? Naquele momento de você estar na frente do altar, isso te fez, talvez... Eu acredito que... Olha, eu penso que foi mais um fato de experiência, né? Que os amparadores devem ter falado, olha, faz o seguinte, agora você vai sair para você ver que existe mais coisa. E aí eu voltei na frente do altar, voltei para minha cama desesperado. Né? Mas é uma coisa meio esquisita, né? Eu não falei com o público até agora, mas na verdade esse altar é um altar dos seus pais, que eles eram da igreja messiânica. Sim. Então, existe uma relação da família, né, com a igreja, com o Meixo Sama, mas o Moisés tem assim, realmente uma experiência espiritual muito grande, muito além do que esses conhecimentos que a gente, que os messiânicos conhecem realmente, e por isso é o objetivo da gente estar aqui trazendo isso, né, trazendo essas ideias para ampliar bastante essa consciência. Você gostou do nosso conteúdo? Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e lembre-se de ativar o sininho para receber as novidades. Você pode também visitar o nosso site e nos seguir no Instagram ou no Facebook. Muito obrigado, fique com Deus.